se você parar para pensar, já que a gente está usando aí essa ilustração da alimentação, quando você pega os alimentos de fato, você vai perceber que elementos altamente nutritivos, ou eles são baixos de calorias, né? Então você pode comer bastante, se nutrir, ou eles têm muita caloria e você precisa comer pouca coisa para se nutrir. Né? Isso são alimentos equilibrados. Então você se sacia, você se alimenta e se nutre com pouca coisa. Já o fast food não, ele é vazio de nutrientes e altamente calórico. Então ele te enche de açúcar, gordura, energia, mas que é uma energia inútil ali, te deixa gordo, te deixa obeso, mas não te nutre de fato. Você precisa comer cada vez mais, né? Porque às vezes é coisa processada, industrializada e tal. Então, da mesma forma é isso. A gente às vezes quer consumir muito. Consome podcast, ouve isso, lê não sei o que lá, escuta sermão, mais sermão, não sei o que, blá 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 blá. Só que às vezes tudo isso tá mais para um fast food do que um alimento de fato ali nutritivo, bem calcado ali, bem preparado na palavra de Deus. Isso gera de fato essa tal, né, obesidade que se fala, mas não é uma obesidade de fato real. A pessoa não ficou obesa de tantos nutrientes, ela ficou obesa de tantas calorias, né? De comida de fato sem substância, né? E aí pensando, né, nessas questões aí que vocês estão falando e analisando hoje o nosso panorama social, né? A gente vive esse período aí de discussão política e a gente está no meio de uma pandemia também, que já virou assunto de política também, ninguém quer analisar as coisas mais pela lógica, pela razão. Tudo é discurso político, tudo é pauta de defesa ideológica, de defesa de personagens, né? Tem o time vermelho, o time verde e amarelo, e enfim. Você não consegue pensar pela razão clara, você precisa pensar por uma bandeira, você precisa pensar por um lema ideológico, né? E eu acho que muitas vezes a gente transporta isso para a Bíblia, sabe? A gente faz a Bíblia de refém em relação às nossas ideologias, aos nossos pensamentos. E agora, não só isso, como assim, a gente vive hoje num governo que se diz cristão, que pregou essa mensagem, disse, nós somos um governo em favor da família, em favor das defesas cristãs e tal. E você vai observar um ou outro movimento ali que de fato sugere um certo direcionamento para esse lado. Por outro lado, faz diversas e dezenas outras ações, palavras e atitudes que desmentem e que pisam ao chão completamente a palavra de Deus. Mas a gente fala assim, não, mas como isso aqui tem uma aparência de piedade, eu fico com isso daqui porque é melhor que, né? É melhor, sei lá, que o comunismo que a gente vivia. Se é que a gente viveu algum comunismo aqui no Brasil, né? Porque não, eles são ateus, eles não querem saber de Deus, né? Eles só vão lá na missa quando é eleição, então esse aqui não, esse aqui pelo menos vai na igreja. E você percebe que, na verdade, quando você tem alguém, e aqui eu não quero fazer juízo de valor, joga tudo isso aqui para o lado e vamos agora para a teoria, uma coisa mais genérica. Quando você tem um líder que pega de fato, e agora eu estou falando, né, dentro do contexto de comunidade, de igreja, de trabalho, enfim, mas que ele pega, por exemplo, a Bíblia e ele vai se utilizar da Bíblia, dos quesitos bíblicos ali, para impor a sua vontade. Então ele vai catalogar ali da Bíblia coisas que sugerem uma confirmação do seu modo prévio de pensar, né? Às vezes ele é mais autoritário, ele é coercitivo, né? Então ele quer impor a sua vontade. Então ele pensa assim, não, já que as coisas estão erradas por causa da liberdade, eu vou tolir a liberdade das pessoas, vou impor a minha vontade e com isso eu vou corrigir o erro, partindo do pressuposto de que eu sei o que é certo, né? E aí a gente não percebe que nós estamos muitas vezes, ao agir dessa forma, justamente pegando o que a Bíblia condena e que é totalmente oposta ao que é o caráter de Deus, que é um caráter de amor e de liberdade, né? Que toda a ideia bíblica do grande conflito ali da restauração do caráter de Deus é baseada no revelar do que de fato quem é Deus, qual é o seu caráter que foi manchado, essa grande acusação de que Deus é coercitivo, de que Deus, né, é totalitário. E a gente fala assim, não, isso é mentira. Eu sou cristão, aí eu vivo de forma totalitária, confirmando esse preconceito e essa mentira que é pregada a respeito do cristianismo, a respeito de Deus, a respeito da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela condena uma coisa, eu vivo essa coisa, coloco essa coisa em prática, ajo dessa forma, achando que estou defendendo os valores cristãos, porque eu digo que sou cristão, e aí eu quebro o mandamento que diz não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Não diga falso testemunho. Entendeu? Então, justamente, a gente vive algo que é contrário àquilo que a Bíblia ensina, julgando estarmos, de fato, vivendo essa vida cristã. Como eu dei o exemplo lá dos discípulos, né? Senhor, a gente está aqui representando teu nome. Quer que a gente faça descer fogo do céu para queimar aqueles caras que não acreditam e tal? Então, assim, eu penso que poucas coisas, de fato, no mundo, nessa jornada cristã, são mais perigosas do que alguém empenhado na missão de um Deus que não conhece. De que alguém a favor de uma Bíblia que não conhece.
de um texto bíblico que não conhece. Então a gente vai, interpreta o que a gente bem entende, coloca isso em prática no nosso viés de confirmação e sai vivendo algo que é completamente danoso e prejudicial ao nome de Deus, ao nome do cristianismo, ao nome da igreja. A igreja aqui, eu falo de uma forma ampla, né? Da comunidade Sim. de santos, de cristãos. E as pessoas olham para isso e falam assim, peraí, mas isso aí é cristianismo? É isso aí que de fato é o que a Bíblia ensina, né?